Olá, querido, olá, querida, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, o único que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. E queremos convidar a você, meu querido, aí onde você estiver me ouvindo, onde esta palavra está chegando aí ao seu alcance, no seu lar, na sua casa, nesse momento que estamos sim em isolamento social, afastados com certeza, mas com o coração, com o pensamento, com o intento maior e desejo, juntos como família da fé, adorando, exaltando, glorificando ao Deus da glória, celebrando a esse Deus maravilhoso, nesse culto de adoração e louvor ao Deus soberano Senhor. E assim damos boas-vindas a você, meu querido, a você, minha querida. Cumprimente aí quem está ao seu lado, dê um abraço gostoso se você está tendo esta oportunidade aí de ter alguém junto com você. Dê um abraço gostoso, assim, fala assim, é bom estarmos juntos louvando e adorando a esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom é estarmos essa noite com os amados, muitas saudades da igreja, coral Voz de Júbilo. E eu gostaria de adorar o Senhor com essa canção. Diz que ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos em momento de início do culto, Senhor, de abertura do culto, e em Teu nome queremos adorar, Senhor, uma oração de adoração, de louvor, engrandecimento pelo que Tu és, porque, Senhor, Tu nos criaste para o louvor da Tua glória, e na Tua palavra Tu disseste, Senhor, que Tu procura adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Estamos aqui para Te adorar, Senhor,
na beleza da tua santidade, pelo que tu és, Criador de todas as coisas, soberano Senhor, que está sentado no trono dos tronos. É a Ti que, Senhor, nós nos voltamos com um culto racional que transforma a nossa mente, Senhor, que renova, que regenera o nosso espírito cada dia mais. E, Senhor, queremos nesse momento te entregar o culto de adoração a Ti, esse culto, Senhor, onde será ministrada a Tua palavra, onde os louvores serão entoados para a Tua honra e glória. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Iremos ler em uníssono Salmo 118, 1 e 2 e 19 a 29. Leamos. A alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
morte seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ah, se a cruz pudesse livre claramente falar do sacrifício inocente, do grande sacrifício de Jesus. Ah, se o madeiro rude a cada dia pudesse expressar a agonia que em palavras nunca se traduz. Ah, se todos bem pudessem olhar aquele quadro triste e mirar, descendo o justo sangue lá na cruz. Ah, se o mundo contemplasse aquela cena, meu Cristo exclamando, ó Pai, apenas está bem consumado a salvação. Ah, se a cruz reproduzisse aquele grito, seria ouvido pelo mundo. Isto Jesus nos deu na cruz a redenção. Ah, se ao invés de projetarem guerras, os poderosos do planeta Terra se olhassem ante a cruz do Salvador, ah, se enfim o céu e a terra e o mar pudesse tudo isso e explicar, contar da imensidão desse amor. Ah, se o mundo contemplasse aquela cena, meu Cristo exclamando, ó Pai, apenas está bem consumado a salvação. Ah, se a cruz reproduzisse aquele grito, seria ouvido pelo mundo. Isto Jesus nos deu na cruz
a redenção. Nesse momento de contrição, eu te convido a acompanhar a leitura que se encontra em Isaías 53, do versículo 4 ao 7. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Façamos a nossa oração silenciosa ao Senhor. Irmãos, oremos ao Senhor confessando nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, engrandecido, glorificado seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por poder estar aqui na Tua presença, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, nos fazendo com que nós passemos por essa etapa dessa pandemia, Senhor, estando conosco, fazendo com que nós sejamos fortes. E agora, Senhor, entrego nos Teus pés, Senhor amado, os nossos pecados, Senhor, por pensamentos, por palavras e obras. Senhor, perdoa os nossos pecados. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te peço e já te agradeço, hoje e eternamente. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois no dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois no dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra de adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
Oremos ao Senhor em gratidão por nossos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse provimento santo que o Senhor nos deste, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho, Pai. Obrigado por mais uma vez, Senhor, ter tido um grande amor conosco, o Senhor nos provendo, o Senhor nos sustenta, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os trabalhos que o Senhor abençoou de termos, Senhor. Obrigado por todo o sustento, Senhor. Obrigado por mais uma vez o Senhor demonstrou ser um Deus maravilhoso, Senhor. Não somente, Senhor, por o Senhor ser um Deus todo-poderoso, Pai, mas também por um Senhor Deus amoroso que ama a sua criação, seus filhos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez ter nos provido com sustento. Obrigado por ter subido a sua obra, Senhor, por não ter faltado sustento, Senhor, para o necessitado, Senhor, e não se sente para a sua obra, Senhor, o seu reino avançar nesse mundo, Senhor. Aqueles, Senhor, que infelizmente não puderam contribuir, Senhor, eu te peço que abençoe, Senhor, com a bênção do trabalho, Senhor, e que em breve possa estar levando sustento para os seus lares, Senhor, e também contribuindo com a tua obra, Senhor. Deus, o Senhor ama, Senhor, aquele que dá com alegria, Senhor. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Te agradecemos mais ainda, Senhor da glória, pela bênção de poder termos o Senhor como Deus, Pai, e podemos ter a graça de ser seus servos. Em nome de Jesus Cristo, Filho, que reina para sempre. Amém. Jesus, que vivo está.
deixou seu lar, seu trono, desceu até Belém. Não poderemos esquecer que foi para nosso bem. Por onde andou falava palavras de amor e não mediu qualquer distância para demonstrar o seu amor. E quando enfim se encaminhou ao triste Gólgota e levou meu grande fardo e pude a vida ver, amou-me numa cruz, amou-me numa cruz, para responder ao meu clamor, amou-me numa cruz. O bom Senhor sabia o preço a pagar, mesmo sendo aqui um pecador, amor me quis mostrar. Eu não estava perto pra vê-lo lá na cruz, mas ao levar ali meus fardos, aliviado me senti. Amou-me numa cruz, amou-me numa cruz, para responder ao meu clamor, amou-me lá na cruz. Jamais iria imaginar esse amor sem fim. Ao Calvário foi Jesus na cruz morrer por mim. Embora sendo um sofredor, escravo do pecar, meu Jesus amou-me tanto que mais posso desejar. Amou-me numa cruz, amou-me numa cruz, para responder ao meu clamor, amou-me lá na cruz.
esse amor sem fim. Ao Calvário foi Jesus na cruz morrer por mim. Numa cruz. Senhor Deus e nosso Pai, estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome. Queremos, Senhor, colocar no Teu altar o nosso pastor, ó Deus, a mensagem, Senhor, que Tu já colocaste no seu coração para os nossos corações através da Tua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e dá-nos, Senhor, que possamos entender aquilo que Tu queres para nós no dia de hoje. E ser, Senhor, com o Teu servo, iluminando, Senhor, e guardando e colocando, Senhor, nos Seus lábios aquilo que nós precisamos ouvir para o nosso coração e para a nossa meditação nesta noite. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu convido você para que abra a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, Evangelista João, no capítulo 1, apenas o verso 29. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 1, verso 29, que nos diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, maravilhoso Senhor, te suplicamos, Pai, mais uma vez, a Tua intervenção, o Teu poder, a Tua graça sobre as nossas vidas. Queremos nos colocar na total dependência do Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos faça, Deus, entender a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. E que não fiquemos somente, ó Deus, em nossos corações, mas também possamos testemunhar dos Teus ensinos, da Tua palavra, em nossa vida, em nossa caminhada. Em Cristo Jesus, nós assim oramos, já agradecidos. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, é um texto que nos chama a atenção e muito conhecido para nós, porque destaca aquilo que o próprio Senhor Jesus, através de um mensageiro, ele veio fazer, ele veio realizar, ele veio cumprir a sua missão. E é um momento assim muito especial para nós. Nós estamos hoje comemorando a Páscoa. Nós estamos hoje comemorando a ressurreição. E foi exatamente numa festa de Páscoa, no momento em que o povo de Israel reunido para a festa da Páscoa, as famílias ali juntas, reunidas, celebrando a Páscoa, que acontece a ressurreição do nosso Senhor, acontece a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E João, o evangelista, ele registra de uma maneira assim muito apropriada, né? Muito assim, com muita autoridade, esse momento em que antecede a vinda do Senhor, o ministério de Jesus ali terreno, na sua ótica, na sua perspectiva. O evangelista João vai apresentar Jesus como o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Senhor da glória.
E João Batista é o personagem aqui que aparece nesse primeiro momento, trazendo esta palavra desafiadora para nós. Quando a gente abre o capítulo 1, nós podemos observar a forma que o evangelista João coloca esse Senhor, o nosso Salvador Jesus, de uma maneira assim muito enfática, muito assim objetiva, dizendo: o verbo se fez, o verbo estava no princípio, e o verbo então ele se fez carne e habita entre nós. São os primeiros versos ali do 1 ao 14, você vai encontrar isso. E ali, a partir dali, João vai dar o testemunho, porque ele é chamado, João Batista é chamado a dar esse testemunho do Senhor. No verso 6, se você voltar aí ao mesmo capítulo 1, no verso 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E foi exatamente João que recebeu do Senhor, ali no deserto, a começar a proclamar as maravilhas desse Jesus, desse Senhor, aquele que viria, aquele que estaria ali instalando o reino de Deus na terra. E João começa a pregar, João começa a falar do seu testemunho, ele começa a ensinar, ele começa a proclamar as maravilhas. João, ele tinha seguidores. João Batista tinha seguidores que ele falava a respeito da salvação, daquele que viria para salvar e resgatar a humanidade. E João, ele começa aqui, especialmente no verso 19, é o contexto aí próximo, anterior, onde que ele vai falar do seu testemunho. E ali os sacerdotes, ali os levitas, os fariseus, perguntam quem ele era, e ele confessa e fala que ele não era o Cristo, ele não era aquele esperado, a promessa que viria. E eles automaticamente também perguntam: se você não é o Cristo, quem você era? E João então fala que ele não era Elias, ele não era o Cristo, ele não era o profeta, mas no verso 23 ele declara a sua identidade e reporta ali ao profeta Isaías, lá no capítulo 40, no verso 3, dizendo o seguinte aqui no verso 23: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João aqui ele vai anunciar aquele que viria, como promessa da parte de Deus, desde lá do Velho Testamento, a começar pelos patriarcas, passando pelos profetas, a promessa daquele que viria para resgatar Israel. E no próprio verso 29 ele declara de uma maneira assim muito direta e muito apropriada, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, eu quero tecer alguns comentários e deixar algumas lições para nós, especialmente no dia de hoje, onde, como eu falei no início, comemoramos aí a Páscoa em nosso calendário. O seguinte tema da nossa reflexão: celebrando a vitória da cruz e a ressurreição de Cristo. Celebrando a vitória da cruz e a ressurreição de Cristo. João, ele fala aqui no verso 29, João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que viria e que estava ali para tirar o pecado do mundo. É interessante a gente parar um pouquinho e reportar aí a história lá do Velho Testamento, quando nós nos deparamos com a questão do Cordeiro. Possivelmente, João aqui, quando fala a respeito desse Cordeiro de Deus, identificando Jesus de como de fato ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus,
está pensando lá o que diz lá Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12, nós temos essa referência a respeito do Cordeiro Pascual, a instituição da Páscoa. Também é possível também que João esteja pensando aqui no que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, quando ele fala também de um cordeiro, agora um cordeiro servo, aquele que viria de uma maneira muito humilde, ele iria levar sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Esse era o cordeiro servo. E aqui agora João apresenta: eis aí Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O que João está declarando para nós aqui é: somente na pessoa de Jesus Cristo, somente Ele, seríamos resgatados, purificados e lavados pelo seu sangue. E estávamos mortos com os nossos delitos e pecados. Somente esse Cordeiro de Deus, através da cruz, através ali da sua morte, nos reconciliando com Deus, e através da sua ressurreição, ao terceiro dia, nos dando a vitória, e a vitória sobre a morte, a vitória eterna com o Senhor. O Cordeiro de Deus. No verso 36, João Batista vai falar mais uma vez, agora para dois seguidores seus, André e Simão Pedro. Diz assim no verso 36: eis o Cordeiro de Deus. E esses dois discípulos, posteriormente, vão ser chamados para compor ali o colégio apostólico, os 12 apóstolos do Senhor, André e Simão Pedro, que também era chamado de Cefas. E Simão Pedro, ao identificar-se com o Senhor, ao tomar conhecimento daquele que era o próprio Deus, o próprio Senhor, ele faz assim uma declaração também bastante contundente para nós e que nos chama a atenção no verso 41. Simão disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Que coisa maravilhosa, que expressão, que identificação tremenda para nós. O que Simão está declarando aqui é o que nós declaramos até nos dias de hoje: Jesus Cristo, o nosso único eterno Salvador, o Messias, aquele que veio para resgatar o seu povo. E aí, diante daquilo que Deus tem mostrado para nós, daquilo que Deus tem falado para nós, diante desse desafio de vivenciarmos esses dias que nós estamos atravessando, eu quero deixar algumas lições a respeito de como celebrar essa vitória da cruz, de como celebrar esta ressurreição. A primeira coisa que você deve entender, se você está apanhe aí um papel, uma caneta, anote aí, vale a pena para que você aprenda mesmo e guarde, é que ao celebrar a vitória, ao celebrar a ressurreição, nós temos que aprender uma coisa: esse ato de vitória de um rei, mesmo ali naquela cruz, ele não deixou de ter em suas mãos o controle de toda aquela situação. O fato do nosso Senhor ter ido para a cruz, isso não diminuiu em nada
ele como Deus homem, o Senhor da glória, estando ali sobre o poder dele, todas as coisas. E ele foi cumprir exatamente esta missão, sendo elevado ali pelo Senhor, sendo colocado ali naquela cruz. Segunda coisa que eu quero deixar com você, meu querido, minha querida, uma lição também muito especial para o seu coração, para a sua vida, é que nós não devemos perder de vista, esquecer jamais o que levou o nosso Senhor Jesus Cristo àquela cruz. Você já parou para pensar nisso? O que levou o nosso Senhor Jesus Cristo àquela cruz? Talvez de início aí você possa responder: Deus que o mandou. Peraí, tudo bem, com certeza, pela ordem do Deus Pai. Mas você sabe por que ele foi? Ele foi pela minha culpa e pela sua culpa. Ele foi pelos meus pecados e pelos teus pecados. Jesus, ele foi àquela cruz ali pelos nossos pecados. O motivo daquela cruz são os nossos pecados, porque o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos levou para longe da presença do Senhor, o pecado nos tirou dessa verdadeira comunhão com o Pai. Os nossos pais, quando caíram lá no Éden, eles se corromperam e toda a natureza ficou corrompida. O pecado se alastrou a toda a geração. Por isso que não devemos jamais esquecer que o que levou o nosso Senhor Jesus, o Filho único de Deus Pai, àquela cruz, foi os meus pecados e os teus pecados. Terceira lição que eu quero deixar com você, quando nós celebramos essa vitória da cruz, quando nós celebramos essa ressurreição, tá? É que naquela cruz havia um amor grandioso, maravilhoso, um amor tremendo, incomparável, por mim e por você. Se me permite, se você for ao capítulo 3, o verso 16, esse verso é muito conhecido, João capítulo 3, verso 16, você vai entender esse amor de Deus, ou melhor, tentar entender, que nem João pôde aqui entender como foi esse amor. Simplesmente diz o texto lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então foi esse amor de tal maneira, que ele deixou a sua glória, que ele saiu, ele se esvaziou, e ali o seu único filho foi entregue naquela cruz, por mim e por você, pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ali ele morrendo ali naquela cruz, e ali derramando aquele sangue para pagar ali um preço. Não existe amor maior do que esse amor de Deus. Na epístola, 1 João capítulo 4, verso 8, nós encontramos lá também que Deus é amor, é a característica desse amor de Deus, esse atributo amoroso de Deus. Ele é amor. Quarta lição aí que nós tiramos para celebrar aí a vitória da cruz, para celebrar a ressurreição do nosso Cristo, é que nós devemos ter um coração grato a Deus, uma vida de gratidão, uma vida de reconhecedora de que tudo que temos, tudo que somos vem de Deus, tudo que enfrentamos, tudo que passamos é com a permissão de Deus. Então, meu querido, minha querida, volte o seu olhar, volte a sua vida de uma maneira muito especial e inteira grata a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem feito. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, na sua primeira epístola, 1
1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz lá: em tudo dai graças ao Senhor. Devemos agradecer, porque esta é a vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Sexta lição, nós devemos tirar desse texto aqui, como esse Cordeiro de Deus, que veio da parte do Senhor, quando olhamos Ele celebrando ali a sua vitória na cruz, celebrando a sua ressurreição ao terceiro dia. Reconhecermos que temos que viver uma vida de arrependimento constante diante do Senhor. Levar uma vida de sinceridade diante de Deus. Levar uma vida de muita intimidade e fidelidade diante do Senhor. Como eu falei no início, a nossa natureza é voltada para o pecado. A nossa mente, o nosso coração, voltados para o pecado, a natureza carnal. Mas quando reconhecemos os nossos erros, quando reconhecemos as nossas falhas, nós devemos confessar de uma maneira sincera, de uma maneira honesta, de uma maneira fiel diante do Senhor. Temos pecado, nós pecamos por omissão, nós pecamos por comissão, nós pecamos por pensamento, por atos, por palavras. Temos pecados, constantemente, diariamente, temos pecado, e uma maneira de a gente se achegar a Deus, de receber o perdão de Deus, é através de um arrependimento sincero, de uma confissão sincera. Arrependimento é voltar para trás, arrependimento é você dar meia volta, arrependimento é você entender que você carece da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, mediante uma confissão sincera e leal diante desse Deus. Sétima e penúltima lição, celebrando a vitória da cruz, celebrando a ressurreição com o Cordeiro Pascual, é quando nós olharmos para esse Deus, para esse Jesus, para esse Senhor, e nos tornarmos crentes melhores. Crentes melhores. Nós precisamos vivenciar dias em que a nossa vida seja uma vida de um testemunho autêntico, real e sincero. O nosso comportamento, o nosso dia a dia em lidar com as outras pessoas, possam ver em nós algo tão diferente, que realmente esteja ali brilhando a pessoa de Cristo. Precisamos melhorar os nossos relacionamentos, precisamos melhorar a nossa comunhão, precisamos melhorar a nossa vivência. Um dia o meu coração e o teu coração foi alcançado, então não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim e vive em você. Se isso é real, se isso realmente é fato real, temos que ser e viver como crentes melhores, num padrão de vida que agrade ao Senhor. E por último, a oitava lição é que naquela cruz, quando olhamos para aquela cruz e quando vemos a ressurreição de Cristo, representa para nós a nossa vitória. A vitória de Cristo é a minha vitória
a vitória de Cristo é a sua vitória. A morte não parou o nosso Deus. A morte não foi o último momento. A morte, ela foi tragada pela ressurreição do nosso Senhor. Por isso que nós comemoramos sim a vitória daquele que um dia venceu a morte, e nós somos vencedores com o Senhor, porque o maior é aquele que opera em mim e opera em você. Aquele que está além de tudo e de todos é o Senhor da glória. E eu quero concluir dizendo para você, meu querido, minha querida, essa celebração da vitória da cruz, a celebração da ressurreição do nosso Senhor, é algo que nos faz parar e pensar e tentar entender. O pecado, ele entrou no mundo pela ação de um homem, um único homem, Adão. Mas o pecado, ele também foi vencido pelo sacrifício de um único homem chamado Jesus Cristo. Aí está a grande diferença. Este é o significado da morte do Messias, aquele que veio como o Cordeiro de Deus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso que nós somos salvos pela graça de Deus, e graça a esse presente imerecedor. Não são os meus esforços, não são os meus atos, mas aquilo que Cristo viu em mim e viu em você, fomos alcançados por esta graça. Assim, que esta ressurreição de Cristo, ela possa realmente abrir os teus olhos e aquecer o seu coração, fazer a diferença na sua vida, porque diariamente esse Cristo, ele vive em você. Assim como aqueles discípulos, que estavam caminhando, aquele caminho de Emaús, indo para Jerusalém, movido pelos últimos acontecimentos, e Jesus, ele chega de surpresa e começa ali a caminhar e se aproxima deles e começa a conversar. Ele não se identifica num primeiro momento. Aqueles discípulos começam a indagar: onde você estava? Será que você não viu os últimos acontecimentos, o que está acontecendo aí? E Jesus então começa a falar que foi através de Moisés, profetas, anunciado que ele viria, que ele era o próprio Deus. Aí ele se apresenta como Senhor. Isso nós podemos ver registrado lá em Lucas, no capítulo 24. Então, queridos, eu pergunto a você: qual o impacto dessa ressurreição na sua vida? Qual o impacto dessa ressurreição na sua caminhada cristã? Qual o impacto no seu verdadeiro testemunho desse Cristo no seu viver? Quero dizer para você, meu querido, minha querida, o Senhor nos encontra nas nossas angústias, nas nossas tristezas. O Senhor nos encontra nos nossos sofrimentos. O Senhor, ele está conosco em todo momento. O Senhor não vai nos abandonar. Portanto, finalizo dizendo para você que a ressurreição de Cristo, a nossa vitória sobre a cruz, a vitória sobre a morte, possamos parar, analisar e refletir esse significado da cruz, esse significado da ressurreição. A cruz era uma das formas, que levava, era um instrumento horrível,
de morte. Naquela época, o cidadão romano, ele não era condenado para a cruz. Somente o pior escravo, o pior dos piores escravos, que iria para a cruz. E foi exatamente nesse contexto, nessa situação, Cristo sendo taxado o pior dos piores, que ele foi colocado ali naquela cruz e morrer naquela cruz. Mas, no entanto, ali na cruz não ficou, nem no túmulo, seus restos mortais, porque no terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele vive em meu coração e no seu coração. Viva isso, celebre a ressurreição, celebre a vitória de Cristo, celebre a vitória do Senhor na sua vida. Que Deus muito te abençoe, que Deus muito te ajude, e que você faça essa diferença para o louvor e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Quero orar com você nesse momento, entregar a sua vida no altar do Senhor, esse momento que nós vamos tirar como um momento de intercessão. Nós estamos vivenciando aí momentos difíceis diante desta pandemia. Nós temos que orar pelas nossas autoridades, nós temos que orar pelos nossos profissionais de saúde, nós temos que orar pelas nossas famílias, nós temos que orar pela nossa igreja. Por isso eu convido a você, meu querido, aí onde você estiver, feche seus olhos nesse instante, curva a sua cabeça. Se você quiser ficar de joelho, ficar em pé, sentado, fique à vontade, mas vamos fazer um clamor nesse instante, em prol desta nação, em prol do nosso país, em prol da nossa igreja.
Feche seus olhos. Deus eterno, nós estamos agradecidos por esses momentos que nós passamos em culto de adoração ao Senhor, celebrando ao Deus da vida, ao Deus Todo-Poderoso, a um Deus que venceu a morte ali naquela cruz, a um Deus que venceu, ó Deus, ressurgindo ao terceiro dia, nos dando a vitória, e Ele vive, especialmente em nossos corações. Obrigado, Deus, por esta vitória, porque é a nossa vitória. Obrigado porque um dia nós fomos alcançados pelo Senhor. Que venhamos a proclamar isso, a vivenciar isso e a celebrar esta vitória da cruz e a ressurreição do nosso Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, vive. Nesse momento queremos interceder, ó Deus, clamar ao Senhor, suplicar humildemente pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, Senhor, pelo nosso presidente, ó Deus. Ó Deus, está difícil, muito difícil a situação que nós estamos vivendo, atravessando. Pai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Entra, Deus, com teu poder e graça, manifesta a tua graça no seio desta nação. Ó Deus, nós entendemos também que o Senhor tem um amor muito grande pela tua igreja. Por isso, Pai, te suplicamos pela tua igreja, Senhor. Ó Deus, levanta teus filhos, renove, ó Deus, as forças físicas e principalmente as forças espirituais. A tua igreja, ela foi chamada para fazer a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, desperta a tua igreja para esse momento tão peculiar, tão único, singular que nós estamos atravessando. Como igreja do Senhor, a mostrar para o mundo e para todos que nós pertencemos ao Rei da Glória, ao Senhor do Universo, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que está no alto e sublime trono, reinando soberanamente e manifesta o seu amor e o seu juízo sobre nós. Pai, tenha misericórdia dos profissionais de saúde que estão aí na luta, na guerra, estão salvando vidas, e nesse salvar de vidas, as suas vidas também estão sendo, ó Deus, contaminadas, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Ajude essas vidas, ó Deus. Tenha misericórdia desses profissionais que estão ali, ó Deus, abrindo mão, muitas vezes, dos seus interesses particulares, em prol da vida de outros. Tenha misericórdia de nós, Senhor, das nossas famílias. Cubra com teu manto sagrado, ó Deus, cada lar, cada família da tua igreja. Vá ao encontro dos seus anseios e desejos. Tome em tuas mãos, Senhor, os nossos lares, as nossas casas. Concede, se assim for, ó Pai, uma semana rica e abençoada no Senhor. Nós não sabemos, ó Deus, apenas projetamos o dia do amanhã, mas o dia de amanhã pertence e está em suas mãos. Aquiete o nosso coração, que venhamos a descansar no Senhor, pois Tu és o dono da vida, Tu és o Senhor da glória, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e o conforto, o consolo, a alegria do Deus Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, recaia ao seu coração e se estenda, Senhor, a todo o teu povo, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre.